Graças e paz, bem-vindo a mais um momento de meditação na palavra do Senhor e que esta palavra possa abençoar o seu dia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós vemos essa carta de Paulo aos Gálatas, onde ele vai falar a este povo sobre a circuncisão. Circuncisão era um ato feito pelos judeus para determinar que aquela pessoa pertencia ao povo judeu, estava debaixo da aliança de Deus com Abraão. E também as demais pessoas que quisessem fazer parte deste povo deveria passar pela circuncisão, uma marca que determinava um povo. Porém, Paulo traz alguns requisitos em relação a esta questão. Nós vivemos um tempo hoje onde nós temos aí brigas em relação a nacionalidades, sobre direitos, deveres. Cada povo tem consigo a sua constituição, a sua forma de ver o indivíduo, o ser humano, de acordo com aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que consideram ético, moral ou não. Nós temos aí muitas civilizações onde adotam a forma de ditaduras. Nós vemos lugares onde as pessoas não são livres no contexto de ir e vir, não são livres quanto à sua decisão em opiniões, o que acha ser certo ou errado, lugares onde pessoas não podem comprar, adquirir o que quer, da maneira que quer, mas tem regras e determinações onde a pessoa precisa se posicionar debaixo desse jugo. Nós vemos que a prosperidade não é algo natural e possível para essas pessoas diante dessas ditaduras. Homens que se veem no direito de tolir ao ser humano a sua forma de viver, a sua conduta, o seu estilo de vida. Nós temos também em outras culturas o que muitas vezes se chamam democracia. São lugares onde existem liberdades, porém liberdades entre aspas, que nos trazem muitas regras e muitos domínios que são criados pelo homem e que trazem, às vezes, muitas dificuldades. Você já pagou aí o seu IPTU? Já pagou o seu IPVA? Todos os seus impostos, de acordo do que você vive, o que você se locomove, aquilo pelo qual você se alimenta. Tudo isso sustenta um sistema onde nós vemos essa monopolização do ser, dos indivíduos, das famílias, e nós vemos tantas dificuldades. As pessoas se acham livres para ir e vir, porém, se analisarmos friamente, vemos que talvez não somos donos daquilo que a gente pensa ser, não temos realmente direitos que muitas vezes pensamos ter, porque o ser humano traz esse jugo, esse peso. Mas Paulo diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós sabemos que Jesus veio para nos tirar o fardo do pecado, a escravidão que o pecado trouxe ao homem. A carne que muitas vezes fala muito alto na vida do ser humano e que muitas vezes traz escravidões em relação a vícios, a atitudes, a posturas. Então nós vemos a dificuldade do ser humano de realmente conseguir viver uma vida plena. Porém, Paulo fala que em Cristo isso é possível. Então ele diz que circuncidar a carne, trazer para a carne uma punição, algo que traga um corte na carne, é algo que muitas vezes não traz diante de Deus um coração. Por isso ele diz, circuncidai, porém, os vossos corações. A Bíblia fala mais, diz que a gente deve cooperar uns com os outros, ajudar, amar uns aos outros, porque sabemos que é desses sacrifícios é que Deus, ele se agrada. Olha o que Paulo fala a respeito da liberdade, porque vós sois irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque
toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o governo que está disponível a nos governar é um governo de liberdade, mas é um governo que traz a nossa vida aos pés do Senhor Jesus, onde nós não sabemos como agir, como nos posicionar, o que fazer. Nós temos alguém que nos governa sim, mas em amor, esse nos direciona, esse nos conduz e nos traz uma vida abençoada nele. A Bíblia diz que Jesus disse que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então nós temos aí um período do ano onde muitas pessoas satisfazem os prazeres da carne de uma forma desregrada e passam tempos nesse contexto, porém chega um tempo onde eles se acham que devem sacrificar a carne, passando um período de sacrifícios onde retiram questões alimentares, questões de muitas coisas que é um desejo carnal, sacrificando a carne, porém também com um período determinado para que logo à frente volte aquilo que é o seu estilo de vida, a sua conduta, a sua caminhada. Então não é para essa liberdade que Cristo nos chamou. Não é para esse estilo de vida de nós colocarmos isso numa balança. Um tempo eu alimento a carne, eu faço o que a carne me conduz a fazer, e por algum momento eu alimento e me posiciono naquilo que o Espírito se agrada e diz que eu devo fazer. Então que nós possamos ter esse entendimento, estarmos diante do Senhor em liberdade, mas sabermos que o nosso coração circuncidado nele faz que nós possamos ser parte deste povo, faz com que a gente possa viver essa liberdade em Cristo Jesus e saber que muito mais do que civilizações, que povos, nações que muitas vezes se estabelecem, nós fazemos parte da nação eleita, do povo adquirido, aquele povo que vai morar no céu. Então tenhamos esse entendimento nas nossas vidas, esta caminhada em saber que como cidadãos do céu, nós temos uma vida diferente daqueles que assim não circuncidaram ainda o seu coração. E se você ainda não fez, está ouvindo esta mensagem, pense neste assunto, entregue a sua vida ao Senhor, traga o seu contexto, seu estilo de vida a esta liberdade que Cristo nos chamou para viver e seja feliz nele. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e em tudo a sua família seja abençoada. Um grande abraço.